Assim a palavra do Senhor: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Fecha o teu olho, levante a tua mão direita para o céu. Só você que saiu de casa para adorar o Mestre aqui esta noite. Ele merece o teu glória, o teu aleluia. Ele vai mudar a minha e a tua história aqui esta noite. Nós não vamos voltar da mesma forma, porque esta palavra vai encontrar o nosso coração. Senhor Deus e eterno Pai, eu te glorifico, Senhor Deus, porque só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de toda majestade. Deus Pai, nós não temos palavras, Senhor Deus, e ainda, Senhor Deus, não acertaremos, Senhor Deus, palavras para bendizer e exaltar o Senhor, mas nós queremos esta noite estar com o coração ligado, Senhor Deus, na tua palavra, Senhor Deus, porque elas são palavras de vida eterna, elas são, Senhor Deus, o caminho para o céu. Senhor, a tua palavra santifica cada um de nós, e essa noite o Senhor que tem as palavras de vida eterna, desça ao meu coração e a faça sair dos meus lábios guiada pelo teu Espírito Santo. E eu sei, Pai, que nós não vamos voltar da mesma forma, mas nós vamos ser tocados, impactados pelo poder que há nas palavras do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, adorando o Mestre. Irmãos, esta palavra o Senhor colocou ao meu coração no domingo passado, e eu ministrei ela lá na colônia Leopoldina, e enquanto eu estava ministrando, o Espírito Santo dizia: você vai ministrar esta palavra lá na Sé. E eu dizia em espírito com o Senhor: quando será? E ontem eu saí de casa, o Espírito Santo dizia ao meu coração: amanhã será o dia. E este dia Deus marcou, não foi o pastor Aldo, foi Deus lá no céu. Porque não existe um pai que amou tanto a humanidade como este pai, que nós conhecemos, lemos. Eu amo a Bíblia Sagrada. O Evangelho de João é um evangelho maravilhoso. Eu costumo dizer que é um evangelho para os crentes. Os irmãos que já leram sabem que ele possui apenas 8 milagres, contados dentro do livro do Evangelho de João. E o Senhor me dando uma revelação, enquanto eu estudava, alguns meses atrás, eu lendo o Evangelho de João, vendo que o Evangelho de João emprega mais de 100 vezes a palavra crer dentro do seu Evangelho, enquanto os outros sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas, eles não falam nem a metade da palavra crer. Mas João, ele escreve o seu Evangelho para colocar dentro daqueles que vão ler o Evangelho de João uma fé salvadora, uma fé para a salvação, porque o milagre é para os incrédulos, mas a palavra é para os crentes. Quem precisa ver alguma coisa para crer, precisa ver o milagre. Mas quando eu leio a Bíblia e eu encontro no livro do escritor aos Hebreus, no capítulo de número 11,
afirmando que a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas nós temos certeza que Deus é o nosso Salvador por meio de Jesus Cristo. O Evangelho de João é um evangelho especial, um evangelho que quando você lê ele, você entende que você precisa obedecer a palavra. Ele não enfatiza tanto os milagres, porque entendo eu que quando ele escreve esse evangelho, ele está olhando e dizendo: aqueles que vêm pela palavra, eles não voltam mais atrás, porque a palavra produz dentro de nós uma resistência contra as forças do mal, que só quem lê a Bíblia consegue entender. Ora, o salmista diz que a palavra do Senhor, no Salmo de número 18, ele diz que a palavra do Senhor, ela é um escudo para aqueles que confiam e creem no Senhor. A palavra é algo especial. Por isso João teve esse cuidado de explicar no seu evangelho. E quando você lê a epígrafe, ou o título do texto, está lá a oração sacerdotal de Jesus, ou a oração de Jesus para os seus discípulos. E quando você vai descorrendo o texto, você entende o porquê da preocupação de Jesus Cristo em fazer esta oração. Esse capítulo é lindo. Jesus está orando a Deus para os seus discípulos. E talvez ali no momento da sua oração, o verso 17, ele vai fazer um pedido ao Senhor. Ele diz: santifica-os na tua verdade. E aí ele prossegue e diz: a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus, ela é a verdade. A palavra de Deus, ela não é alguém que vai enganar. Ela não leva para um caminho diferente. Ela pavimenta a minha e a tua entrada no céu. Por quê, pastor? Porque na oração Jesus disse: santifica-os. Ele está pedindo que o Senhor Deus o Pai nos santifique. E ele diz: santifica-os na tua verdade. Se você parar e analisar este versículo, o pedido de Jesus, e você, com a revelação de Deus, vai entender que Jesus está dizendo que o único modo de nós sermos santificados nos dias de hoje não é mais como na antiga aliança. Não é pela morte de algum animal, seja cordeiro, novilho, por aspersão de sangue, não. Ontem nós participamos da nova aliança que foi feita no sangue do Cordeiro de Deus. Mas agora Jesus, ele disse: eu vou para o céu, eu vou ao Pai, mas eu vou rogar a Ele que envie o Espírito Santo, o Consolador. Mas precisa ainda de algo. E hoje nós estamos aqui, preste bem atenção,
Muito graças ao Senhor Jesus Cristo e ao Espírito Santo, que guardou as palavras no nosso coração. E Jesus está dizendo que o modo de ser santificado e andar diferente é sendo santificado pela palavra de Deus. Mas eu me lembro que em um estudo ainda para o diaconato que o pastor Josué nos deu, que tem uma passagem, eu não esqueci, que diz que nós temos que ser irrepreensíveis. A Bíblia não manda eu e você ser perfeito, ainda que lá no Levítico e também no Novo Testamento esteja escrito: sede santo como eu sou santo. Mas ele estava dizendo, Jesus sabe que é impossível eu e você permanecer 100% santo, mas ele disse: seja irrepreensível, que o mundo lá fora não venha repreender eu e você, dizendo: olha lá, o fulano de tal está lá dentro da igreja, mas lá fora ele não brilha como é lá dentro da igreja. A Bíblia é o manual nosso, e desde a antiga aliança Deus teve a preocupação de manter o povo sob uma lei. É só você pegar ali, quando o Senhor tira no Êxodo, através de Moisés, o povo, ele vai dar os 10 mandamentos. Se você ainda olhar, você vai ver que Deus vai falar a Josué que ele não se aparte do livro, que ele não desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas que ele tenha cuidado de obedecer tudo que está escrito. Ou seja, ele estava santificando pela palavra. Quando o Senhor fala no Salmo de número 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei ele medita dia e noite. Nós vamos olhar o salmista, ele vai dizer que a lei do Senhor para ele é mais preciosa do que o ouro, mais doce do que o mel. Ele diz que a palavra do Senhor é luz para o seu caminho, lâmpada para os seus pés. No livro de Provérbios, no capítulo 6, versículo de número 23, está escrito que o mandamento é luz. No capítulo 7 ele diz que o Senhor guardou, atou na tábua do seu coração as palavras, para que ele pudesse observar e não pecar contra Deus. O salmista disse: como pode o jovem purificar o seu caminho? Observando a palavra de Deus. A palavra, meu Deus do céu, eu estou sentindo a presença de papai. Aleluia. A palavra é maravilhosa. A palavra de Deus nos garante a salvação. A palavra de Deus é o que há de mais precioso hoje na face da terra. Este livro é poderoso demais.
É um versículo que bastante gente conhece. Foi citado muitas vezes até nas eleições. Capítulo 8, versículo 32 de João. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Oh, aleluia. Era para você mandar 2 glória para ele merece. Quando lá desde o princípio, nós, aleluia, que pertencemos a esta casa de oração, temos que saber, nós que somos leitores da Bíblia, temos que guardar esta palavra, porque quando nós guardamos esta palavra, capítulo 8, versículo 51 de João, do Evangelho, diz que aquele que guarda as palavras do Senhor não verá a morte, mas passará desta vida para uma vida eterna. E este livro, esta palavra, que é mais penetrante que uma espada de 2 gumes, que é capaz de dividir medulas, essa palavra, quando ela entra, ela muda a história do mais vil pecador. E por isso muitos querem esconder a palavra. Por isso muitos não permitem, há muitos países, nós somos conhecedores disso, que não permite que entre a palavra. Por isso, lá desde o princípio da história da igreja, tentou-se calar a voz daqueles que falavam de Jesus Cristo, daqueles que anunciavam as boas novas, e tentou-se de todas as formas, mas a palavra, oh aleluia, ela permanece até o dia de hoje, e não tem demônio no inferno, ou homem na terra, ou até mesmo anjo no céu, que pode acabar com esta palavra. Esta palavra vai mudar a minha, a tua história. Nós não vamos voltar da mesma forma, se você ouvir esta palavra. Eu tentei argumentar com Jesus Cristo, e eu disse: é dia dos pais. O Senhor disse: a palavra é esse: primeiro obedeça ao teu Pai Celestial, e depois, aleluia, você vai ver o que é que eu posso fazer, o que eu faço na vida daqueles que permitem que a palavra entre nos seus corações. Por isso, você não vai ver este versículo em outro evangelho, porque João, ele vai no seu evangelho fazer que os leitores do seu evangelho sejam cativados, sejam conquistados, não apenas por aquilo que Jesus fez ou pode fazer, mas ele queria dar razões para mim e para você no seu evangelho. E você pode notar, eu comentava ontem com o presbítero irmão Neri, se você olhar antigamente, talvez há uns 10 ou 15 anos atrás, quando nós fomos chamados por Deus, foi porque a palavra de Deus penetrou dentro do nosso coração. E lá no estado de perdição que nós estávamos, no meio de charco de lodo, a palavra que alguém pregou, a palavra que alguém, como lá no capítulo 13 de Mateus, saiu como aquele semeador,
semeando a mensagem. Fecha os teus olhos. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Lembra onde você estava quando a palavra de Deus te alcançou por a boca de alguém? Como você está? Essa palavra mudou a tua história. E sabe por que esta palavra tem tanto poder para mudar a história? Porque desde o Antigo Testamento, sendo o Tabar ou sendo Logos, por isso ele disse: santifica-os na tua verdade. Agora, com os olhos fechados, o mestre ministrando, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por esse caminho. O caminho só é um, é Jesus Cristo de Nazaré, é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Não existe, não há outro meio de se chegar a Deus se não for por Jesus Cristo. Não há outro mediador entre Deus e os homens senão Jesus Cristo, o homem, o Filho de Deus. Por isso ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, porque eu sou a própria palavra. Porque no princípio era um verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Oh, aleluia. Ah, meu Deus do céu, ai, que mandorava aquela séria. Oh, aleluia. Veja que forte é isto, aleluia. O verbo era o próprio Deus, o mistério escondido, aquele que não precisava, ele não precisava deixar a sua glória, ele não precisava morrer na cruz. Mas como muitos estudiosos, e entre eles MacArthur, diz que houve um tempo de 400 anos que Deus não falava, que Deus não usava nenhum profeta, que Deus não falava por meio de ninguém. 400 anos houve silêncio no céu, chamado tempo intertestamentário, que Deus se calou, não usou profeta. O último, segundo historiadores, foi o profeta Joel, quando ele disse: e acontecerá que quando eu descer, derramar do meu espírito. E os irmãos conhecem o versículo, ele vai falar que Deus vai usar os velhos, os jovens, as crianças. Deus vai falar. Mais 400 anos, quando este profeta vai profetizar, alguém vai olhar e dizer: é doido, é varrido, já faz 400 anos que Deus não fala, e vai levar mais 400 anos ainda para acontecer o que Deus falou. E ele vai, agora alguém vai olhar e dizer: esse profeta é maluco, Deus não fala. E quando você vai ler no capítulo, se não me foge a memória, 6 do livro do profeta Isaías, que alguns interpretam, mas a verdadeira interpretação, porque ele é um profeta messiânico, ele está falando do Messias, e não tem como ele ir pelo Senhor. E quando ele diz: ei, é uma reunião no céu, e ele vai perguntar: e quem enviaremos? E quem pode ir por nós? Ou quem irá por nós? Meia hora no céu, 400 anos, 1 minuto para se completar meia hora, e o Senhor está perguntando: quem enviaremos e quem há de ir por nós? Deus está perguntando no céu, e alguns vão interpretar e dizer que é Isaías, mas Isaías, lembre-se, ele é um profeta messiânico, ele está falando e profetizando a vinda do Messias, do Salvador. Por isso ele vai responder:
Mas não é Isaías que responde, é só você ler o texto. Você vai interpretar certinho e ele vai dizer: quem enviaremos? Quem há de ir por nós? Quem pode resgatar o homem? Quem pode trazer o homem de novo? E nesses 400 anos o diabo aplaudia e dizia: eu estou matando, eu estou roubando, eu estou destruindo. Mas vai nascer, aleluias, aleluia, aquele que veio pelo Espírito. E quando ele vem pelo Espírito, ele vai rogar ao Pai e dizer: este mesmo Espírito, oh aleluia, que vai introduzir no ventre de Maria, eu quero que ele permaneça com os homens. E quem enviarei? Quem pode ir por nós? Pense comigo agora lá no céu, a reunião, e Deus dizendo: quem é que vamos enviar para trazer o homem, para resgatar o homem de novo? Talvez os anjos olharam e disseram: nós vamos, Senhor, mas nós vamos pregar a palavra, e se ninguém quiser ouvir, nós vamos matar todo mundo. E Deus disse: não serve, eu quero que salve, eu quero que resgate, eu quero que traga de novo. Mas aquele que estava escondido, aquele que quando Deus queria enviar, ele dizia: vai, mas diz que você é o anjo do Senhor. Mas teve alguém que reconheceu ele lá no Antigo Testamento. Abraão reconheceu. E você sabe que quando Abraão reconheceu ele, você vai ver que ele vai tentar agradar de todas as formas. Mas deixa eu voltar no texto. E quando ele queria aparecer, ele dizia: eu sou o anjo do Senhor. Ele não dizia: eu sou um anjo, ele dizia: eu sou o anjo do Senhor. Porque um anjo é tirado de muito, mas o anjo é no singular, ele é especial. E de uma forma teofânica ele aparecia, mas ninguém conhecia ele. E segundo o doutor Alderir Nelson Rocha, ele estava guardado no plano de Deus, no peito do Pai. Fecha os teus olhos, e é para você dar um glória. Ele estava guardado, porque ele era um presente do Pai Celestial para mim e para você, para resgatar eu e você da maldição da lei, para tirar de mim e de você a cédula contrária a nós. E quando ele ia, ele dizia: eu sou o anjo do Senhor. E ele vai vir, vai crescer no ventre de Maria, vai nascer. Os irmãos conhecem a história. Vai trabalhar na carpintaria, vai ensinar com 12 anos. E quando ele senta lá, que vai fazer a leitura, a segunda leitura do culto, a leitura dos profetas, ele vai abrir no livro do profeta Isaías, e ele vai dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele estava dizendo: eu sou o ungido de Deus, eu sou o escolhido de Deus. Eu vim para dar vista aos cegos, eu vim para libertar, eu vim salvar o que se havia perdido. Essa palavra não é apenas um livro, palavras escritas, não. Ela é o verbo, ela é o próprio Cristo. Por isso essa palavra, ela muda histórias. E quando ele disse: eu vim, ele sabia que ele iria morrer na cruz, que ele iria padecer, mas para selar dentro de nós com um selo especial, com o selo do Espírito Santo.
Ele queria devolver a capacidade de, quando eu e você errarmos, pecar, o Espírito Santo falar conosco e dizer: pede perdão, volta atrás, não fica sem conversar com o seu irmão. Ele queria devolver esta sensibilidade. Por isso ele disse: eu vou morrer na cruz, Pai, eu vou por nós, mas eu quero fazer um pedido. Os irmãos que estavam no culto que eu falei do estudo do Espírito Santo sobre as rodas, é porque o Espírito Santo queria voltar. O desejo dele era habitar de novo no ser humano. Ele permaneceu nas rodas para ficar próximo dos homens. Ele poderia estar no trono, mas não quis estar no trono. Ele queria estar próximo de nós. E alguém olhava para ele e dizia: por que, Espírito Santo, ficar aí, se você pode estar no trono? Mas a vontade dele era estar comigo e com você. O desejo do Espírito Santo nunca foi deixar nós. Quando lá no capítulo 6 de Gênesis foi tirado o Espírito Santo, ele não queria sair de nós, porque ele tem a capacidade e o poder de convencer eu e você do nosso erro e do nosso pecado. Ele é sensível a nós, ele nos compreende, nos entende. E quando ele diz, e houve essa possibilidade dele voltar, eu vou falar de novo, irmãos. Alguém poderia olhar para ele, talvez algum anjo, um serafim, alguém lá no céu olhar para ele e dizer: por que, Espírito Santo, você vai deixar o céu para voltar aos homens? Porque ele é o único capaz de entender eu e você de uma forma que ninguém mais compreende. Quando você não tem palavra, ele traduz a sua oração, a sua lágrima a Deus. Ele convence eu e você, e ele diz: volte, pede perdão. E quando eu e você estamos lá pedindo perdão, ele está também junto ao Pai. Mas tudo isso foi porque Jesus, ele veio morrer na cruz, ele veio vencer, e ele vai deixar o Espírito Santo, e ele vai deixar também a palavra. E agora, quando você lê a palavra, o Espírito Santo fica do ladinho ali, só esperando você dizer: Espírito Santo, me ajuda a entender a palavra, me ensina a caminhar na tua palavra. Paulo escreve aos Efésios, se não me foge a memória, capítulo 2, versículo 26, e ele diz que pela lavagem da palavra nós fomos santificados. Ele diz no capítulo 2, no verso 16 da carta aos Filipenses, que ele reteve a palavra de vida eterna, para que no dia de Cristo ele possa gloriar de que ele não correu em vão, que ele não se esforçou em vão. Porque ele entende que a sua santificação vem pela palavra de Deus. E quando ele diz:
santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Ele estava dizendo: Pai, eu posso santificá-los, porque eu já me santifiquei, porque eu guardei a tua palavra, porque eu obedeci a tua voz. É só você continuar lendo o texto, você vai ver que ele está falando isso. E qual era o objetivo de Jesus Cristo nesta oração? O objetivo de Jesus era levar eu e você a ser como Ele e o Pai são um só. Ele disse: santifica-os na tua palavra. Aleluia. Para você dar um glória para Ele. Aleluia. Se Ele é a palavra, e Ele disse: eu me santifico, porque eu obedeci. Ou seja, Ele cumpriu. Nele, a vontade de Deus. Ele conseguiu fazer tudo o que o Pai pediu. E Ele vai dizer: Pai, santifica eles na tua verdade. Santifica aqueles que ainda vão vir pela tua palavra. Porque quando Ele veio, sendo mistério escondido, Ele voltou. E quando Ele estava nos portais, alguém disse: abri-vos, ó portais eternos, porque vai entrar o Rei da Glória. E como eles não conheciam Ele, olharam e disseram: mas quem é este, o Rei da Glória? Aleluia. E o Pai vai dizer: é aquele que desceu e concluiu em si tudo o que precisava para o homem ser resgatado. Glória a Deus. E Ele vai dizer: abri-vos, ó portais eternos, porque vai entrar o Rei da Glória. E alguém pergunta de novo: mas quem é esse, o Rei da Glória? Ele diz: esse é aquele que é digno de ser adorado, porque Ele é o Cordeiro de Deus. Ele resgatou o homem. Ele trouxe de novo para mim a coroa de toda a criação. Ele buscou aquele que se havia perdido. Ele saiu com a igreja nos ombros lá de baixo. Ele resgatou o cativo do cativeiro. Ele é o Rei da Glória. Glória a Deus. E este Rei da Glória, que venceu por mim e por você, Ele não veio aqui. Eu queria que você já estivesse sobre os seus pés. Ele não veio aqui na terra apenas para mostrar que Ele era capaz de vencer a morte como foi capaz, mas Ele veio aqui na terra por causa de mim e de você. Ele veio por todos, aqueles que já foram e aqueles que ainda permanecem. Mas todavia é necessário uma coisa: reconhecer Ele como o único e suficiente Salvador da nossa alma. Aleluia. E quem reconhece isso e agora vem para fazer parte do povo de Deus, tem que saber que este povo é diferente. Amém.
tem que saber que esse povo, ele ruma ao encontro daquele que veio aqui e disse: Pai, assim como eu e o Senhor somos um, faz deles também um em mim. E quem vem e aceita Ele, tem que saber que quando o pastor fala aqui na frente, não fala de si mesmo, mas fala o que está escrito. E se ele fala o que está escrito, é mandamento. E Jesus comparou ao homem que guarda as suas palavras como o homem prudente, que fez a sua casa sobre a rocha. E vindo as tempestades do mundo, e vindo lei de todas as formas para calar a igreja, e vindo quem quer que seja até o inferno, mas ele já decretou quando ele disse: Pedro, tu és Pedro, mas sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. E ele fala isso 6 meses antes da sua morte. Ele está em Cesareia de Filipe, e ele pergunta: quem dizes os homens acerca de mim? Quem os homens dizem que eu sou? Ele estava dizendo: será que eles estão entendendo quem de fato eu sou e por que eu estou aqui? E alguém disse: uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias ou um dos profetas. Mas quem que vai revelar a Pedro? O Espírito Santo. E ele diz: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E quando o Espírito revela, ele diz: ei, bem-aventurado, tu és Simão Barjonas, tu eras uma frágil cano, levado por qualquer vento de doutrina. Que alguém falava alguma coisa, você acreditava, mas agora não. Agora tu és Pedro, uma pedra, mas sobre esta pedra angular, a pedra que foi rejeitada pelos homens, a pedra que é edificada por Deus, eu vou edificar algo que vai bater de frente contra todas as leis contrárias, contra o homossexualismo, contra tudo que é contrário à obra de Deus, contra a palavra de Deus. A igreja não vai negar, não vai recuar nenhum centímetro. Quem faz parte desta igreja, quem tem a identidade de Cristo, não recua, não volta, não tem medo de falar, de entregar. Quem é a igreja de Cristo permanece santificado na verdade. Por isso ele disse: santifica-os na tua verdade, e a tua palavra é a verdade. Aleluia. A verdade não é o pastoral, a verdade não é a religião vem do grego religare, que serviu para religar eu e você a Deus. Aleluia. Mas quando Deus chama a atenção, Ele está apaixonado por nós, e quando Ele está apaixonado, Ele tem medo que eu e você se perca. Ele diz: eu vou corrigir, porque eu corrijo o filho a que eu amo. E eu corrijo como? Pela vara, pela palavra. Ei, só você que saiu de casa para adorar o Mestre, deixa essa palavra entrar na tua casa, na tua família. Ei, esta palavra muda a história. Jesus saiu, depois está lá capítulo 1 do Evangelho de Marcos, a partir do versículo 14. Depois que João Batista foi preso, saiu quem? Jesus pelo deserto da Judéia, pregando o quê? Dizendo: arrependei-vos, arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Ele disse: arrependei-vos e crede na boa notícia, no Evangelho que Deus enviou para vocês, no Evangelho que sou eu. Ele não disse creia no pastor, aleluia. Quando ele vai ensinar a Timóteo, Paulo, o que é que ele diz? Capítulo 2, verso 15, se não me foge a memória, de 1 Timóteo. Ele disse a mim e a você que é para nós sermos o quê? Preparados na onde? Sabemos o que? Manejar bem a palavra
da verdade. Aleluia. Por quê? Porque quando alguém sair, como está escrito lá na primeira carta do apóstolo Pedro, quando alguém vos pedir a razão da esperança que há em vós, quando alguém perguntar por que você crê em Jesus Cristo, você sabe manejar, você sabe responder, você sabe dizer: eu creio nele, não apenas por aquilo que ele já fez por mim, mas por algo que é sobrenatural e que ninguém pode fazer o que? Dar a salvação à minha e à tua alma. Hoje seja santificado na palavra de Deus. Quando tiver um culto, aleluia, que tem palavra, não diga eu não vou porque hoje é só palavra. Ei, este é o maná de Deus, este é o pão de Deus que nos alimenta. Jesus disse: quem tem fome é para comer, quem tem sede, vem e beba dessa fonte que nunca cessa. Ela mata a sede. Oh, aleluia. Oh, aleluia. E por fim, livro do Apocalipse, ele disse: porque tu guardaste, para você dar um glória, eu vou entregar ao microfone quem é de direito, porque vocês guardaram, assim como vocês guardaram a palavra, eu também te guardarei no dia do Senhor. Essa palavra dentro de nós, ela nos garantiu o selo da salvação. Eu queria que você fechasse os teus olhos, levantasse a tua mão direita para o céu, aí no teu lugar mesmo. Depois, se tiver alguém que quer aceitar a Jesus, aleluia, você vai procurar, porque Jesus não precisa ser forçado a ninguém. Quando essa palavra vem, ela entra dentro do coração e ela arranca o pecador lá do lamaçal do pecado, e ele vem correndo, chorando, com as mãos levantadas, dizendo: eu quero Jesus Cristo na minha história. Eu queria que você levantasse a tua mão para o céu e que você falasse algo para Jesus nessa noite, em agradecimento pela nossa salvação, em agradecimento por aquilo que Ele fez por nós. Será que você pode orar a Ele a este instante? Porque Ele já orou por nós, e na sua oração Ele disse: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Oh Senhor, graças eu te dou, Deus, por tudo que o Senhor fez por nós. Não, papai, eu não tenho palavras, eu não sei, Senhor Deus, como dizer, como falar, ou até mesmo em atos, Senhor Deus, agradecer ao Senhor. Mas eu sou grato, porque o Senhor me garantiu a tua salvação, e porque o Senhor deixou a tua palavra para que eu possa pavimentar o meu caminho ao céu, e que eu possa obedecer ela e saber que ela vai me conduzir à salvação. Deus, ela não vai voltar vazia, porque a tua palavra não volta vazia, mas vai cumprir o propósito do coração. E esse que está falando com o Senhor vai mudar a história de uma forma especial, em nome e para a glória do seu nome, Jesus Cristo. Ele nem